Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula, mais um bizu do nosso curso Legalicom Nasci para Ser Polícia. Eu sou o Sargento Alexandre, professor de legislação do curso Legale, preparando você para ingressar na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nas últimas aulas nós vimos os dois artigos 1º e 2º, vimos lá as bases organizacionais da Polícia Militar e a quem se aplica e a quem não se aplica o RDPM. E agora a gente vai entrar no estudo da hierarquia. É muito importante que você acompanhe atentamente esse estudo com bizuzinhos rápidos aí para marcar você com exemplos, para marcar, ficar na sua cabeça, porque o RD ele vai te acompanhar, né? Passando no concurso da Polícia Militar, que é o seu caso, ele vai te acompanhar até o final da tua carreira, tá certo? Então vamos lá. Vamos entrar no primeiro slide aqui. A hierarquia está lá no artigo 3º e diz que a hierarquia policial militar é a ordenação progressiva da autoridade em graus diferentes, da qual decorre a obediência dentro da estrutura da Polícia Militar, culminando no governador do estado, chefe supremo da Polícia Militar, o que é importante que você guarde isso. Então a hierarquia é a ordenação progressiva das autoridades, certo? E é daí que decorre a obediência. Então aquele que está acima manda naquele que está abaixo, que obedece àquele que está acima, mais ou menos assim que funciona, certo? Outra coisa que você deve guardar é que o chefe supremo da Polícia Militar do Estado de São Paulo é o governador, tá certo? Pode ser que a VUNESP, de repente, apresente a você uma questão em que ela coloque o chefe supremo da Polícia Militar, o comandante-geral, e o induza a erro. Mas guarde isso, aluno nosso, aluno do Legalicom, sabe que o chefe supremo da Polícia Militar do Estado de São Paulo é o governador, tá certo? No próximo slide a gente vê aqui que a ordenação da autoridade ela se faz por postos e graduações, de acordo com 3 critérios. Primeiro é o escalonamento hierárquico, depois a antiguidade e depois a precedência funcional. E vamos entender então os postos e graduações. Posto é o grau hierárquico dos oficiais conferido por ato do governador do estado e confirmado em carta patente. Graduação é o grau hierárquico das praças conferida pelo comandante-geral da Polícia Militar. Isso é muito importante que você saiba, certo? Primeiro, o posto é do oficial. Depois, a graduação é da praça. Quem que confere? Qual é o ato? De quem é o ato que confere o posto do oficial? É o ato do governador. E o ato que confere a graduação da praça? É do comandante-geral. Não se esqueça disso, tá certo? Caso caia na sua prova, uma inversão numa questão, num questionamento da VUNESP, dizendo que o posto de oficial é conferido, é ato que é conferido pelo comandante-geral, é uma questão errada. Então guarde, governador confere os postos dos oficiais, é um ato dele, enquanto as praças é ato do comandante-geral da Polícia Militar, tá certo? Guardamos isso, vamos para o próximo slide. Agora a gente vai ver o escalonamento hierárquico. Aqui do lado esquerdo nós temos o escalonamento das praças da Polícia Militar. Agora a gente vai começar aqui, ó, soldado de segunda classe, depois soldado de primeira classe, depois vem o cabo, o 3º sargento, o 2º sargento, o 1º sargento, e por fim, o subtenente, que a gente fala que é o coronel das praças, certo? Depois nós temos os oficiais, os postos. Então aqui do lado esquerdo, praças, graduação. Lado direito, oficiais e postos. Primeiro posto é de aspirante, depois 2º tenente, depois 1º tenente, depois capitão, depois major, tenente coronel e coronel, tá certo? Esse é o escalonamento hierárquico dentro da Polícia Militar. Então, se faz por postos e graduações, certo? A gente já viu isso. Posto e graduação, quem é quem nessa história aí. Então, vamos lá para o próximo slide. Agora a gente está vendo a antiguidade entre os militares do Estado em igualdade, né, de posto e graduação será definida pelo. Então, o que acontece? Às vezes há um conflito
Nós temos 2 capitães, 2 subtenentes, 2 sargentos, 2 primeiros sargentos, 2 segundos sargentos, nós temos aí 2 coronéis. Então, quando existe 2 pessoas no mesmo posto ou na mesma graduação, como é que se define, como é que se resolve esse conflito, essa questão? Nós vamos aqui para a antiguidade. Então, em igualdade de posto e graduação será definida, primeiro, pela data da última promoção. Isso aí é um critério determinante, tá certo? Então, vamos a um exemplo de 2 segundos tenentes. 2 segundos tenentes. Eles são, um é promovido em maio e o outro promovido em julho. Quem é o mais antigo? Aquele que foi promovido primeiro. Então, pela data da última promoção. Prevalência sucessiva dos graus hierárquicos anteriores. É outro critério de antiguidade. A gente cita novamente 2 segundos tenentes, certo? Só que um é de uma turma anterior e o outro da turma posterior. E ambos foram promovidos no mesmo dia, certo? Algum problema aconteceu com aquele outro segundo tenente mais antigo que não foi promovido junto com a turma dele e foi promovido com a turma seguinte. Os 2 são promovidos no mesmo dia. Quem é mais antigo? Aquele que estava há mais tempo no posto de segundo tenente, porque ele foi promovido a segundo tenente primeiro. Ainda que os 2 sejam promovidos a primeiro tenente no mesmo dia, prevalece então o tenente mais antigo, tá certo? Agora vamos para a leitura da classificação no curso de formação ou habilitação. Isso também é um exemplo que se dá nos cursos de oficiais e de sargentos. Vou trazer esse exemplo dentro da escola de sargentos. Eu sou cabo de 90, existe um outro cabo de 91, eu sou mais antigo que ele, e aí nós vamos para a escola de sargentos. Na escola de sargentos eu tenho nota, lá ainda como aluno sargento eu sou mais antigo, mas eu tenho nota no final do curso. A minha nota de classificação foi 8,20 e a do meu amigo foi 8,25. Ele então passa a ser mais antigo por conta da classificação no curso de formação e habilitação, tá certo? Eu era mais antigo como cabo, agora, porque ele teve nota melhor que eu, ele passou a ser mais antigo como sargento. Outro critério é a data da nomeação ou de admissão. Isso quer dizer que você vai passar no concurso da Polícia Militar e agora no ano de 2019 entrou na Polícia Militar, fez a escola, terminou, se formou, foi para uma unidade. Quando você chegou lá, existia mais policiais de outras escolas, existem mais policiais de outras escolas. Esses são mais antigos porque foram nomeados primeiro, foram admitidos primeiro do que você. Então isso também é um critério para que se defina a antiguidade. E por último, não achando nada disso basicamente impossível, se aplica aqui o critério da maioridade. Eu nunca vi isso ser aplicado, certo? Os outros critérios anteriores já resolvem esse conflito, já resolve esse problema. Então, guarde muito bem isso, que nessas 5 possibilidades de se resolver conflitos de antiguidades em igualdade de posto ou graduação. Fechou? Vamos para o próximo slide ainda dentro do artigo 4º. Nos casos de promoção a aspirante oficial, a aluno oficial, a terceiro sargento, a cabo, ou nos casos de nomeação de oficiais, alunos oficiais, ou admissão de soldados, prevalecerá, para efeito de antiguidade, a ordem de classificação obtida nos respectivos cursos ou concursos. Isso está no parágrafo único do artigo 4º, tá certo? Isso aqui é muito... Dá um exemplo simples aí de você. Você vai para a escola de soldado, lá você ganha um RE, que é um registro estatístico, teu amigo ali do lado ganha um RE. Quem é mais antigo? Aquele que foi dado um RE mais antigo. Exemplo, você tem ali o RE 151.2. O outro é 151.3. O 151.2 é o mais antigo. E, geralmente isso vem por uma ordem de classificação no concurso que você vai prestar,
tá certo? Vamos para o próximo slide. Artigo 5º, precedência funcional. Aqui, a precedência funcional vai ocorrer quando, em igualdade de posto e graduação, o oficial ou a praça ocupar cargo ou função que lhe atribua superioridade funcional sobre os integrantes do órgão ou serviço que dirige, comanda ou chefia. E também aquele que estiver no serviço ativo em relação aos que estão inativos, certo? Veja, dá um exemplo clássico nesse caso. Eu tenho os coronéis da Polícia Militar e, de repente, um coronel é escolhido para ser o comandante-geral. Esse coronel necessariamente não precisa ser o mais antigo entre todos. Como é uma escolha do governador, o governador escolhe aquele que está muito mais próximo a ele escolhe como comandante-geral da polícia e ele passa, em igualdade com outro coronel, né, ele passa a ser ter precedência funcional. Quase que eu falei que passa a ser o mais antigo, mas não, ele passa a ter precedência funcional por conta do cargo que ele ocupa, tá certo? Esse é um exemplo, então, que fica nesse caso aqui, que é do oficial que ocupar cargo ou função que lhe atribua superioridade funcional. Então, havendo esse conflito, a gente resolve através do artigo 5º. E por último, em relação aos militares do serviço ativo, em relação aos inativos. Isso quer dizer que 2 terceiros sargentos, um já é aposentado e o outro está de serviço, está na viatura, está trabalhando. Nesse caso, havendo um conflito entre essas graduações, se resolve com essa questão, tá certo? Com esse requisito. O que está no serviço ativo tem precedência funcional sobre aquele que está na reserva, na inatividade. Então, é isso aí, pessoal. Acabou aqui a nossa aula sobre hierarquia e nós estamos juntos nesse teu projeto, nesse teu propósito. Você na Polícia Militar em 2019 é a nossa proposta, nós torcemos por isso, tá certo? Mais um bizuzinho para você, mais um bizuzinho do Legalicom, nasci para ser polícia e a gente te agradece demais pela audiência e aguarde até a próxima aula. Valeu!